Bom, gente, nós vamos falar hoje do gênero textual lenda. Brasileira ou qualquer lenda? Brasileira. Nós vamos falar das lendas, principalmente as indígenas. Tipo as curupiras, Esse é do folclore. Lenda do Guaraná. Não, a lenda do Guaraná é lenda. Lenda, vamos recapitular. O Alice, Maria Eduarda e Kiara, nós podemos ter uma aula tranquila? Eu não mandei ninguém pesquisar nada. O tablet não é para pesquisar na aula de hoje. O intuito é outro. Então deixa o tablet um pouquinho de lado, senão vai atrasar a nossa aula. Não vai dar nem tempo da gente usar ele, porque ele é só no final. Bom, vamos recapitular tudo que a gente já viu de lenda, né? Lenda é um gênero textual no qual se explica de forma fantasiosa a origem de algo da natureza. Não é isso? Lembra disso? A gente leu a lenda do Guaraná, que é uma lenda indígena, que o texto explica de maneira fantasiosa Como foi feito o Guaraná? como teria surgido a árvore do Guaraná na natureza, né? E as lendas são isso, são textos que explicam de forma fantasiosa a origem das coisas da natureza. Por quê? Porque as comunidades de antigamente, as comunidades indígenas, africanas, né? Eles não tinham ciência, eles não tinham os conhecimentos que a gente tem hoje. Então o curumim, o índiozinho pequenininho, chegava para o cacique, perguntava como surgiram as estrelas. E o cacique não sabia explicar, então ele sentava com o curumim e explicava de maneira fantasiosa. Ele criava uma história que teria de como teriam surgido as estrelas. E essas histórias, elas eram passadas oralmente, né? Eles não tinham a escrita, eram passadas oralmente de geração em geração. Hoje em dia que a gente tem os registros escritos, mas por muito tempo não teve. Então essas histórias, por serem passadas oralmente, sofreram modificações, né? Tem locais que a lenda do Guaraná é contada de uma outra maneira, diferente da que a gente leu, porque foram havendo alterações. Kiara, minha mãe tem compromisso para levar agora. Ok, Kiara sai quietinho, silêncio. Vamos lá. Então a gente vai relembrando agora tudo isso que a gente já tinha falado sobre lenda na aula passada. Nós vamos no caderno fechar aqui as características principais das lendas. Então a gente não vai escrever. Calma, vamos. Mas primeiro vamos anotar as características principais. Para a gente escrever uma lenda, a gente tem que saber o que não pode faltar numa lenda. Então depois a gente vai criar uma lenda. Depois nós vamos criar uma lenda hoje sim. Criar, não vamos copiar a lenda. Olha só, vamos fechar as características, por favor. Podem me falar uma característica que não pode faltar. Fantasia, mas só fantasia, eu não vou botar só fantasia, tem que eu explicar a origem, vamos organizar aqui. Explicar a origem de algo da natureza.
característica da lenda? Conto. Não, lenda não é conto. Ser algo inventado. Mas só de colocar Invenção. fantasia a gente já tá dizendo que é inventado já, gente. Criatividade. É uma história passada de geração em geração? Era passada, né? É. Uma história que era passada oralmente de geração em geração. Vamos botar. Eram histórias passadas oralmente de geração em geração. Pode me esperar um pouco, porque pronto, acabei de procurar. Ponto e vírgula. Eu só vou botar o ponto final quando a gente acabar de escrever as características. Todas as características. Tá, então características principais. Explicar a origem de algo da natureza usando a fantasia. Eram histórias passadas oralmente, de geração em geração. Mas quais características? Da estrutura do texto em si, o que a gente pode colocar? É em estrofes, em versos, em parágrafos? O quê? A lenda. Parágrafos. Então, texto em parágrafos. Oralmente? Oralmente. No passado era passado oralmente. Falando. É porque você tá um pouquinho na frente. Texto em parágrafos com começo, meio e fim. Gente, quando a gente coloca assim, começo, meio e fim, pelo menos 3 parágrafos. Pelo menos. Pode ter mais? Pode. Mas não Porque- pode ter menos. Não, até pode, só que o texto, ele para ficar organizado, o ideal é que a gente faça um começo, né, dizendo ali quem são os personagens, onde se passa a história, e aí o meio, A gente vai contando o que aconteceu no o final. meio que vai contar E no o que final a gente conta aconteceu. o que aconteceu depois. O final é o grande final, é o que conta como Que terminou. literalmente todos esperavam pra saber o que ia acontecer no final. É a parte que todo mundo espera para saber o que aconteceu no fim. Ok? Pode ser mito? Não, tem que ser lenda. A gente está falando de lendas. O mito, na verdade, a gente conversou para falar da diferença, para vocês não confundirem, porque o mito, ele é bem parecido com a lenda. Tá né? falando humano. Isso, só que explica a origem de coisas da sociedade humana e não da natureza, né? A diferença é bem pequena. Então, às vezes confunde. Isso é mito ou é lenda? A gente fica um pouco confuso. Por isso que a gente conversou, para esclarecer a diferença. Mais alguma característica que a gente possa colocar? Ou está bom? Ok. Acho que a gente pode marcar as características com marca-texto. Eu posso ir no banheiro antes de marcar? Pode marcar com marca-texto, tia? Nós já estudamos, ou a gente já estudou. A gente já estudou. O quê? Tia, mas tia, não precisa grifar. Precisa grifar, sim. Vamos grifar as características.
Pega o teclado pra Marina. Aqui eu vi um outro que tá fraco. Aí ela vai te emprestar. O que acontece, gente? A gente, esse bimestre, o nosso gênero textual é lenda. Lembra que a tia falou? Que ano passado, olha só. Mês passado, bimestre passado, foi relato diário, que tem relato, né, dentro. E esse bimestre é lenda. Então a gente vai escrever muita lenda. Toda vez que tiver que escrever uma lenda, Samuel, presta atenção. Toda vez que tiver que escrever uma lenda, gente, vamos recorrer aqui às características pra gente lembrar de o que tem que ter na lenda. Ok? Vamos tentar fazer isso, que eu acho que não vai ter erro. E tem a surpresa não, que eu já mostrei pra vocês, que eu brinquei, que eu vou vender, ó, 3 por 10, 3 por 10, 3 por 10. Não, é brincadeira, gente. Olha, uma invenção da tia, eu vou vender pra indústria, o parágrafo. Tia, não poderia ser 10 por 3? Nossa, esperta essa compradora, né? Ela quer comprar 10 por 3 reais. Senta, compradora. Olha só, o parágrafódromo é uma invenção da tia. Nem essa palavra existe, a tia que inventou. Parágrafódromo. Só o terceiro ano B vai ter o parágrafódromo. Aí, olha só como ele funciona. Essa linhazinha é a marcação do espaço do parágrafo. Aí o parágrafo vai ficar sempre com o mesmo tamanho, ó. Vamos dizer aqui, ó, aqui é a margem do caderno, tá? Aqui é a margem do caderno. Aí a gente vai colocar o nosso parágrafódromo encostado na linhazinha da margem e aqui começa o parágrafo, a gente começa a escrever, ok? Aí quando tiver o parágrafo, quando que a gente dá parágrafo mesmo? Quem lembra? De 2 dedos. Não, esse é o espaço do No parágrafo. começo do parágrafo. No começo, no meio, no Não, olha só, eu não estou perguntando do espaço. Eu estou perguntando assim, quando que a gente dá parágrafo? Quando começa o texto, Quando vai parar o traço? No início de um parágrafo. Não, peraí. Quando começa o texto, ele começa logo com o parágrafo, não tem erro, tem que ter parágrafo. Aí a Maria Luísa falou, Maria Eduarda falou que quando muda de assunto. Mas cuidado, Maria, porque o que acontece? Na verdade, a gente está no mesmo assunto, só que a gente muda a ideia. Por exemplo, eu tô falando da minha família no meu texto, um texto qualquer, de um passeio que eu fiz com a minha família. Então, eu começo a falar que eu fiz uma viagem para o Ceará com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos que se chamam Juliana, Decinho, Valesca. E também foram os meus primos Eduardo e Felipe. O tio Ciclano. Não vou falar Cicrano e Beltrano não. Só um minutinho, gente. Peraí. Beltrano e Cicrano. Quando a gente fala assim, fulano, Beltrano, Cicrano, a gente está citando pessoas, mas sem citar pessoas conhecidas. Nossa, que fulano, eu já sei o que é. O que é? Pessoa. Uma pessoa pra quê? Fulano é a mesma coisa. Fulano, Cicrano, Beltrano também são pessoas. Quaisquer, não tá sendo. Ô Laura, só um minutinho. Olha só, nós não estamos, Antônio, especificando quem é a pessoa, mas é uma pessoa qualquer, tá? Então a tia tá dizendo lá que viajou pro Ceará com a família, nas férias, que foi com a mãe, com o pai, com os irmãos que se chamam, Enzo,
Juliana da Silva, Valesca, e que os primos Eduardo e Felipe também foram. Aí ela vai trocar a ideia, continua no mesmo assunto, olha só, um minutinho. Continua no mesmo assunto, mas eu vou trocar ideia, eu vou falar agora, não de onde foi a viagem, com quem eu fui, eu vou falar agora como foi lá, o que aconteceu lá. Aí é parágrafo. Lá já é parágrafo. Lá foi muito legal. Nós fomos a muitas praias, visitamos muitos locais divertidos, fomos ao Beach Park, escorregamos naquele escorrega gigante que parece que a gente vê Niterói de lá. O Rio de Janeiro de lá. Entenderam? É o mesmo assunto, eu tô falando da minha viagem. Só que eu mudo a ideia. A ideia primeira era o quê? Falar quem foi, para onde foi. A ideia segunda, que aqui no caso é o meio, é o quê? Falar o que aconteceu lá, se foi divertido. Olha só, nem sempre o texto tem que ser legal, não. Às vezes a gente vai contar uma história que não foi muito legal. Alguém passou mal, alguém teve que ir para o hospital e teve que parar a viagem pela metade e teve que voltar. Entende? Não é porque a gente tem que fazer um texto que a gente tem que dizer que tudo sempre é maravilhoso e sempre se diverte, não. A gente vai escrever o que a gente tem vontade de escrever. A gente só tem que ter cuidado com as características do gênero. No gênero do bimestre passado, que era relato, a gente escrevia as coisas que a gente viveu, né? Aqui na lenda já é um outro tipo de texto. A gente vai trabalhar mais com, o que Marina falou, a criatividade. Quem falou de invenção? A gente vai inventar muito. A gente vai fingir que é um cacique de uma tribo. E que está explicando a origem de alguma coisa para um curumim. Como teve algum PHzinho que eu acho que eu tinha. Sabe quem que tem que inventar as lendas? Porque a série tem que colocar assim. Não, todo mundo vai se colocar. Olha, eu vou entregar então os paragrafódromos e nós vamos. Fala, Luísa. Mas sabia que eu já tive que eu ia ficar uma semana no café. A minha família inteira pegou Covid. Nossa, mas acontece, né? São coisas que acontecem. Toda a minha família. Ótimo. Olha só. Vou entregar os paragrafódromos e vou colocar a proposta aqui, ó. Proposta. Criar uma lenda sobre o mar. Vocês vão escrever e vão... Olha só. Só um minutinho. Espera a Beatriz voltar. Tem que ser sobre o mar. E vocês vão fazer nas duplas. Pode ser em dupla. Tia, pode falar sobre o Poseidon. Uma coisa que eu esqueci de explicar. Não, pode falar uma coisa de mitologia grega. Não é mito, é lenda. Não, gente, olha só. Não, tia, porque parece que Não, a gente vai fazer lenda indígena. Então a gente vai pensar que é um cacique contando pro curumim como que o mar foi criado. Olha, aqui no parágrafódromo... Tem que ser do Brasil. Aqui no parágrafódromo, no espaçozinho aqui, vocês podem enfeitar ou pintar aqui da cor que nesse espaço menor somente, tá bom? Quer fazer coraçãozinho, quer pintar de azul, pode fazer. Se não quiser deixar assim, pode deixar assim. Marina, você não tinha? Tia, pode desenhar alguém que você quer? Não pode, não é mito, é lenda.
vou... Vocês já acabaram de copiar aqui a proposta? E eu vou apagar o quadro para mostrar uma coisa para vocês. Isso. É assim mesmo. Não, é assim. É assim. Aqui e começa aqui. É assim mesmo. Aí começa na linha. O que acontece? Peraí, gente, assim que funciona. Ó. Bota aqui na linha. E aí vocês vão começar aqui, entendeu? É um parágrafo grande mesmo. Não, não vou explicar, não. Olha só, gente. Para ficar um parágrafo bem sinalizado mesmo, e todos os parágrafos de vocês vão ficar com a mesma distância. Não vai ficar um aqui, o outro lá dentro, aí o outro pequenininho, que nem dá para te entender que vocês deram espaço de parágrafo. Então vai ficar mais organizado para vocês, para tia, para todo mundo com parágrafódromo, tá? Bom, agora eu vou explicar a utilização do tablet. Tia, não apaga essa, não pode fazer. Ó, depois que vocês escreverem criarem a lenda de vocês vão compartilhar com a turma. Aqui, ó. No pé. E se por acaso a pessoa botar a mesma uma lenda bem parecida com a pessoa? Aí a mesma lenda. Eu acho difícil. Só se as duplas se falarem. E não pode. É totalmente... Eu compartilho minha lenda com a minha dupla. É uma lenda só que cada um vai escrever no seu caderno. Vocês vão conversando. Você vai fazer com a sua dupla. Olha aqui, gente. Lendas autorais. Abuse da criatividade. Aí, quando vocês acabarem de fazer, eu vou explicando pra vocês como que vocês vão com o tablet. Com o tablet do colégio, vocês vão tirar a foto da lenda, vão compartilhar aqui com os colegas e uns vão poder ler as lendas dos outros aqui, ok? Porque ninguém colocou ainda nessa lenda. Quando colocar, as lendas vão aparecer aqui. Entendeu? E vai aparecer